Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós vamos continuar lendo ainda o livro do Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo 26. Nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, mais uma vez aqui, se você está assistindo esse canal pela primeira vez e não acompanhou os vídeos anteriores dessa história, volte lá no canal e veja todos os vídeos para que você possa entender o que está acontecendo aqui, sabe? Qual que é o desenvolvimento que está tendo nessa história. Então volte lá no canal e se você também não é sua primeira vez aqui, mas se você ainda não viu os vídeos anteriores, volte também lá no canal e assista, para que você possa se familiarizar com essa história de Abraão. Amém? Então, hoje nós vamos ler o Gênesis 26 e eu vou começar de novo com uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha realmente tocar na nossa mente, para que nós possamos compreender o que esse capítulo tem para nos mostrar. Amém? Então vou começar com a oração. Pai, eu te agradeço e peço que o Senhor nos toque mais uma vez, para que venhamos verdadeiramente confiar no Senhor em todos os momentos, para que venhamos entender, Senhor, que a aliança que o Senhor tem conosco, ela é eterna, ela é firmada no sangue do nosso Senhor Jesus e ela é eterna, Pai. Então, hoje mostre-nos através desse capítulo, Senhor, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos protege em todos os momentos. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço, toque em nós nesse dia e que possamos verdadeiramente compreender o que essa palavra tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. E vamos juntos ler o Gênesis capítulo 26, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Tá bom? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos mais um dia se familiarizar mais com a palavra de Deus e aprender algo novo. A palavra do Senhor, ela sempre tem algo novo para nos ensinar. Só precisamos estar atentos. E para estar atentos, precisamos ler mais e interagir mais com o que a palavra nos diz. Então vamos lá. Começa assim. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei de que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a ele todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Versículo 5. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer: É minha mulher, pois pensou: Ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou:
É evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Versículo 10. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Versículo 15. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Versículo 20. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitina. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Versículo 25. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Versículo 30. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado.
encontramos água, exclamaram. Por isso Isaque chamou o poço de Sebá, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. Amém? Então aqui hoje a gente vê que Abraão ficou para trás e Isaac está dando início agora aqui à descendência. A promessa que o Senhor tinha feito a Abraão agora começa aqui a dar continuidade através da vida de Isaac. Sabe? Então eu quero aqui que agora nos comentários você coloque o que você pôde absorver, o que você pôde extrair desse capítulo. Tá? E se você não tiver extraído nada, absorvido nada, eu vou deixar 3 pontos aqui e eu quero que você comente sobre esses pontos, se faz sentido para você, se ou não. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você entende desses comentários que eu vou deixar, tá bom? Se você consegue enxergá-los no texto depois que eu deixar aqui, ou se para você também ainda você não conseguiu enxergar mesmo com esses comentários, tá bom? Então eu quero o seu feedback aqui para que a gente possa juntos cada dia mais criar uma familiaridade com o canal e com a palavra do Senhor, tá bom? Então o primeiro que eu coloquei aqui é que fome e medo são situações que nos deixam vulneráveis. A gente vê que a fome mais uma vez chegou na terra, e quando ela chega na terra foi gerado ali uma preocupação em Isaac. Mas aí Deus aparece para ele e diz que não era para ele sair dali, era para ele continuar. Sabe, era para ele continuar, só que mesmo ele continuando ali, foi gerado nele o quê? Medo. Medo de morrer, medo de que os homens, por saberem que ele era marido de Rebeca, eles matassem ele por causa de sua mulher. Sabe, esse medo é o mesmo medo que o seu pai Abraão já tinha tido por 2 vezes, uma vez com o rei Abimeleque também e outra vez no Egito. Então, o medo ele vai vindo de geração em geração, e sempre que nós temos medo, que nos sentimos em uma situação de perigo, em muitos momentos nós mentimos para nos proteger. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que haja confiança em nós. Tá bom? Então, e a gente vê aqui que também a fome ali naquela terra, ainda assim o Senhor fez com que Isaac colhesse 100 vezes mais do que o que ele havia plantado. Sabe? Então, o Senhor, ele sempre vai nos abençoar onde quer que estejamos, sabe? Porque o abençoador é ele. Então, não importa a seca, não importa como que tá a fome onde nós estejamos, mas o Senhor, ele sempre vai nos abençoar se formos fiéis a ele em tudo. O outro que eu marquei aqui é que conflitos sempre vão existir, mas o abençoador vai ser sempre o nosso Deus. Sabe, a gente vê que aqui Isaac cava um poço. Falaram, não, esse é meu. Estava ali gerando o quê? Um conflito, mas ele não foi para aquele conflito, ele simplesmente foi lá e cavou em outro lugar. Falaram novamente, esse aqui é meu. Ele não entrou mais uma vez naquele conflito e ele foi lá e cavou no 3º lugar. E ali ninguém foi mais arrumar conflito com aquilo. Então os conflitos eles sempre vão surgir, mas se nós crermos no abençoador, que é quem está provendo, a gente vai fugir dos conflitos e vai confiar no Senhor. Mesmo que seja necessário mudar, mesmo que seja necessário sair daquela posição e procurar outro lugar. Sabe? Então aqui a gente vê que Isaac ele confiou e evitou os conflitos. Então o Senhor, que é o nosso abençoador, ele quer que a gente evite conflitos desnecessários. Tá bom? E por último,
eu coloquei aqui que uma coisa que eu aprendi aqui nesse texto é que quando as nossas escolhas não mudam, a gente vê que Esaú, ele tinha feito uma escolha errada. Qual foi? De ter vendido a sua primogenitura. E agora novamente ele comete um outro erro. E ele não tinha exemplo na sua família desse erro. Abraão havia se casado somente com Sara. Seu pai Isaac havia se casado somente com Rebeca. E agora aqui ele se casa com duas hititas. Ele não casa nem com pessoas da sua própria linhagem, mas ele casa com pessoas da outra linhagem, de um outro povo e ainda com duas mulheres. Então, os erros de Esaú aqui estão começando a se repetir. E muitas das vezes também somos nós. Os nossos erros, eles são repetitivos. Por mais que mude o erro, mas continuamos no loop de erros. E o Senhor não quer isso de nós. Sabe, você vê aqui que ele desagrada o coração de Isaac e Rebeca por se casar não com uma, com duas hititas. Tá bom? Então foram esses pontos que eu pude extrair, absorver aqui desse texto. E eu quero que você comente se faz sentido para você. Ou se você viu um outro ponto diferente, coloque aqui também para que nós possamos juntos se familiarizar mais com a palavra do Senhor e com esse canal. E se você chegou até o final aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva nesse canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande de uma forma orgânica para mais pessoas. Tá bom? Se você chegou até aqui também e ainda não ativou o sininho de notificações, está perdendo os nossos vídeos, ative e deixe lá para que todas as notificações sejam enviadas para você, para que você não perca mais nenhum de nossos vídeos. E se você chegou aqui e esse vídeo te abençoou, manda para todo mundo que você conhece, manda para o maior número de contatos que você puder, para que mais pessoas também sejam abençoadas e criem o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Tá bom? Então, fica com Deus e nos encontramos aqui na próxima semana, no mesmo horário, 5h30 da manhã, de segunda a sexta, um vídeo novo aqui. Então, fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente. Até a próxima.